que é a verdade na concepção de Jesus? Arrependimento e reparação, as duas grandes etapas da regeneração. Como entender as desobsessões instantâneas realizadas por Jesus? O que acontece com o suicida quando desperta no mundo espiritual? O que são espíritos? É o tema de estudo deste domingo. Livro do mês de abril tratou da história de 3 irmãos órfãos. Ouvinte, muito bom dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. E se o programa é bom para você, recomende aos seus amigos. Passe o site da Unirádio àqueles mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. É uniradio.com.br, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as nossas vias de comunicação com o programa. O e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Pelo WhatsApp é o 997-512397, que é o número da operadora Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labiano da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou ainda trazer pessoalmente o seu recado. Livro que estaremos sorteando neste programa entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Ambição é de autoria do espírito João Maria pelo médium Assis Azevedo. Um romance que mostra o terrível emaranhado espiritual daqueles que se perdem no terreno da ambição. Ambição, já distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça, é mais uma publicação da editora Boa Nova. Ganhou o livro na vez passada Roseli Silva dos Reis, do Jardim Frei Aurélio. Ligue agora para o telefone fixo aqui da Unirádio, 3471-0700, ou então para os celulares 997-512397, esse é da operadora Vivo, e o 981-792405 da TIM. Ligue até o meio-dia e concorra a um exemplar deste livro Ambição. Você também pode se utilizar aí do WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso aí o número da Vivo, que é o 997-512397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Você está ouvindo a edição 2039 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Liane Cid, participação Marco Antônio, Mares e Sônia. Na secretaria, Mares e Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvintes de Momento Espírita, muito bom dia. Gautama Buda viveu na Índia entre os séculos 5 e 6 a.C. Como todo mestre da antiguidade, Buda caminhava de aldeia em aldeia ensinando os homens a descobrir as leis da vida a partir da descoberta de si mesmos. Conta-se que certo dia, visitando pequena vila no reino de Kosala, um líder local lhe perguntou: Mestre, alguns anacoretas e brahmanes que passaram por nossa vila divulgaram e exaltaram suas doutrinas e condenaram e desprezaram as doutrinas dos outros.
Depois passaram outros que também, por sua vez, divulgaram e exaltaram as suas doutrinas e também condenaram e desprezaram as doutrinas dos outros. Mas nós, Senhor, estamos sempre em dúvida e perplexos, sem saber qual desses veneráveis expôs a verdade e qual deles mentiu. Então Buda respondeu: sim, é justa a dúvida que sentis, pois ela se originou de um assunto duvidoso. Agora, prestem bem atenção no que vou lhes dizer. Não vos deixeis guiar pelas palavras dos outros, nem por tradições existentes, nem por rumores. Não vos deixeis guiar pela autoridade dos textos religiosos, nem por simples lógica ou dedução, nem por aparências, nem pelo prazer da especulação sobre opiniões, nem por verossimilhanças possíveis, nem por simples impressão ou pela ideia. Mas desde que souberdes e sentirdes por vós mesmos que certas coisas são desfavoráveis, falsas e ruins, então renunciai a elas. E quando souberdes e sentirdes por vós mesmos que certas coisas são favoráveis e boas, então deveis aceitá-las e segui-las. Buda, que nasceu no sexto século antes de Cristo, deixou ensinamentos grandiosos como este e que certamente naquela época foram compreendidos por bem poucos e até hoje ainda procuram um espaço na consciência de grande parte das pessoas, principalmente no seio das religiões. Ninguém é dono da verdade, nem eu, nem você, nem a religião e nem a ciência. Todos vivemos à sua procura porque somos seres em busca da perfeição. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava mostrando que a verdade é um caminho e não um ponto de chegada, que a verdade é a vida. Mais do que o simples saber, a verdade é ser, é estar bem consigo mesmo, é ter a consciência tranquila, é poder experimentar a presença de Deus no coração. E isso só conseguiremos quando alcançarmos a condição de amar. Por mais que digam que a verdade está aqui ou ali, neste livro ou naquela igreja, com este ou com aquele homem, a verdade é uma conquista de cada um, que depende mais do seu estado interior do que do mero conhecimento. É claro que o conhecimento é uma face da verdade, mas não é a verdade como deve ser, não é a verdade a que Jesus se referiu. Para alcançá-la, na sua plenitude, precisamos descer à humildade, sem condenar, sem discriminar ninguém, examinar tudo, submeter tudo ao crivo da razão e do coração, e abraçá-la como parte de nosso próprio ser. Não há verdade fora de nós. A verdade que podemos alcançar vem de dentro para fora. É uma construção pessoal, íntima, é fruto de nosso esforço e nos tornarmos humildes, a ponto de respeitar a verdade dos outros e ao mesmo tempo defender o direito que eles têm de pensar diferente de nós. Kardec diz que devemos ler de tudo, ouvir tudo paciente e atentamente, opiniões favoráveis e contrárias, para chegarmos à nossa própria conclusão. Certa vez, 2 discípulos chegaram espavoridos à procura de Jesus para dizer-lhe que viram um homem que não pertencia ao seu grupo, mas que pregava a sua doutrina e até falava em seu nome. Indignados, disseram a Jesus que proibiram o homem que continuasse, pois não tinham a permissão do mestre. Os discípulos, cheios de zelo e de capricho, achavam que assim defendiam Jesus, e mais do que isso, que Jesus concordaria com eles. No entanto, o mestre, olhando em seus olhos, respondeu mais ou menos nestes termos: não o proibais de falar em meu nome, pois o que ele está fazendo é o que quero que todos façam. Se ele está ensinando o amor, certamente está do nosso lado. E quem é por nós, não é contra nós. Vejam a lucidez de Jesus. Ele não queria a verdade para si e nem se importunava com aqueles que ainda não tinham condições de aceitar a sua verdade. Mas ele aplaudia aqueles que em seu nome difundiam a mensagem do amor e da caridade pelo mundo.
Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezadas ouvintes, vocês nos ajudam a fazer o programa, fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Mas vamos à primeira questão de hoje. A primeira questão de hoje vem do nosso habitual ouvinte Cristiano, residente em Veracruz, e diz o seguinte: se, segundo o Espiritismo, a desobsessão se realiza num determinado tempo, como entender as desobsessões instantâneas promovidas por Jesus, como, por exemplo, o caso do endemoniado de Gadara? Desobsessão, na linguagem espírita, é o processo pelo qual se liberta uma pessoa da ação de um ou mais espíritos que querem prejudicá-la. No meio espírita, consideramos que esse processo não é tão simples quanto à primeira vista pode parecer, pois a ligação entre o encarnado e o desencarnado, ou entre a vítima e o autor da obsessão, pode ser profunda e muito complicada, exigindo tempo, às vezes muito tempo, para que esses laços entre o obsessor e o obsidiado sejam definitivamente rompidos. O Cristiano se refere, no entanto, a casos relatados nos evangelhos em que Jesus, com uma simples ordem, fez com que espíritos maus se afastassem imediatamente de suas vítimas. É claro que nesses casos, Cristiano, precisamos considerar diversos fatores, até porque cada caso é um caso, dependendo das circunstâncias em que ocorrem. Mas o que você quer saber é por que Jesus teria obtido êxito tão imediato no afastamento desses espíritos. Nesses casos, precisamos considerar pelo menos 3 aspectos. Primeiro, a autoridade moral de Jesus. Em segundo lugar, o que ele queria ensinar às pessoas. E por último, como aquele povo podia entender o que ele estava querendo demonstrar. Ora, Jesus, como espírito puro, pelo seu elevadíssimo grau de espiritualidade, já era suficiente para afastar influências negativas apenas com a sua presença ou com sua palavra. Certamente, ele irradiava elevadas vibrações de amor que espíritos maldosos não podiam suportar. A autoridade de Jesus era toda moral. Ao mesmo tempo, Cristiano, devemos considerar que Jesus estava mostrando que todos estamos sujeitos a influências inferiores de espíritos irresponsáveis ou inimigos. Naquele povo, os espíritos inimigos eram vistos como demônios, seres amaldiçoados por Deus e devotados inteiramente ao mal. Sabemos hoje que quanto mais comprometidos com o mal, mais favorecemos a aproximação de inimigos desencarnados. Além disso, somente amor, do que emanam vibrações de elevado teor espiritual, é capaz de anular qualquer ação má. Consideremos também que as narrativas dos evangelhos, no que diz respeito a fatos mediúnicos, se deram de acordo com as crenças daquela época e daquele povo. Espíritos maus eram vistos como demônios que disputavam com Deus as almas humanas. Os evangelistas, portanto, não tinham maiores conhecimentos de como se davam tais influências, não sabiam como os espíritos mal intencionados conseguiam envolver e dominar as pessoas. Apenas se preocuparam em registrar o fato de que Jesus atendia às vítimas de obsessão. Evidentemente, não podemos nos comparar à grandeza espiritual de Jesus e tampouco pretender curar a obsessão apenas por um simples ato de vontade ou por um simples toque. Contudo, pelo seu elevado grau de espiritualidade, como dissemos, a presença de Jesus era suficiente para intimidar os espíritos mais rebeldes que queriam enfrentá-lo, mas não conseguiam. Sua autoridade moral era suficiente para desarmá-los dessas pretensões e fazer com que se afastassem o mais depressa de suas vítimas. E atenção ouvinte, você pode se comunicar aqui com o programa agora pelo telefone 34710700, fixo aqui da Unirádio,
ou ainda pelos celulares 997512397, esse é da Vivo, ou 981792405 da TIM. E ainda pelo telefone da Vivo, 997512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Lembrando ainda que vamos sortear ao final da edição de hoje o romance Ambição, psicografado pelo médium Assis Azevedo. Novamente, o Cristiano de Veracruz nos traz a seguinte questão. No livro Céu e Inferno de Allan Kardec, no capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura, item 17, encontramos as seguintes frases, ou a seguinte frase: a reparação consiste em fazer o bem àqueles que havia feito o mal. Quem não repara seus erros numa existência, ou por fraqueza, ou por uma má vontade, achar-se-á numa vida futura em contato com as mesmas pessoas de que se tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal que lhe tenha feito. Feita essa colocação, o Cristiano pergunta: como que aqueles que foram responsáveis pelo assassinato de Jesus repararam esse mal, se não houve existência futura de Jesus para que houvesse contato entre a vítima e seus assassinos? Nesta, como na questão anterior, Cristiano, você trata de um espírito muito especial que é Jesus. Aliás, muitíssimo especial para nós, que ainda nos achamos muito distantes de seu elevado nível de espiritualidade. Todavia, sua pergunta é oportuna, pois nos leva a considerar a necessidade de reparação dos prejuízos que causamos. De fato, é o que Kardec diz nesse capítulo do livro Céu e Inferno, uma leitura que todos devem fazer se quiserem se inteirar dos principais pontos do que consideramos um código divino, a justiça de Deus. Para o Espiritismo, é primordial compreender como se dá essa justiça, conforme a máxima de Jesus, que diz: a cada um segundo as suas obras. Na verdade, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, começando pelos atos que nos pareçam os mais insignificantes, ou mesmo aqueles que sequer percebemos, tem um valor espiritual. Tem, portanto, um peso na justiça divina, principalmente quando se trata de prejuízos que causamos. Se na justiça humana existe essa preocupação para que cada cidadão se conscientize de sua responsabilidade e importância na sociedade, imagine como isso não é tratado pela justiça perfeita de Deus. Quando prejudico alguém diante da lei de Deus, Cristiano, contraio de imediato uma dívida para com essa pessoa. Essa dívida pode ser material ou moral, mas qualquer que seja o caso, a dívida moral é muito mais significativa do que a simples dívida material, porque ela se refere ao quanto fiz a pessoa sofrer, ao quanto de medo, de intranquilidade ou de aflição lhe causei. Contudo, para praticar esse ato, eu agredi a pessoa e agredi a lei de Deus que está em minha consciência. Mesmo que essa vítima venha me perdoar, mesmo que ela compreenda a ignorância ou a maldade, mais cedo ou mais tarde, eu vou tomar consciência da dívida que contraí comigo mesmo e vou me sentir culpado, passando a ter necessidade de me redimir. Logo, o Cristiano, num caso como esse, me sinto devedor diante da vítima e é para ela que tenho que pagar ou devolver o que dela tirei, em termos de esperança, de paz, de conforto, de proteção. Nesses casos, posso reencarnar para pagar essa dívida, seja por minha vontade ou não. Se não for por minha vontade, mas por uma contingência qualquer, será o que denominamos expiação. Mas se for por minha escolha, porque quero devolver o que tirei, é o que chamamos de prova ou provação. Isso, porém, é regra geral, é o que geralmente acontece, embora cada caso deva ser particularizado ou analisado segundo suas peculiaridades. Entretanto, Cristiano, você levanta o caso especial de Jesus e pergunta como os seus inimigos e carrascos, depois de tudo que lhe fizeram, vão voltar para devolver a Jesus o que deles tiraram, uma vez que Jesus nunca mais encarnou na terra
e talvez nunca volte a reencarnar entre nós. Sua colocação é muito interessante. Contudo, trata-se de um caso muito peculiar que precisa ser analisado. Em primeiro lugar, precisamos considerar que Jesus perdoou incondicionalmente seus agressores e ele mesmo deixou bem claro esse sentimento ao dizer: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ora, Jesus nesse ato dispensou qualquer tipo de pagamento ou reparação de seus agressores. Com isso, Jesus, que amava os inimigos, quis dizer-lhes: ora, vocês não me devem nada, esqueçam. Agora o problema que vocês passarão a ter não será comigo, mas com suas consciências. E nisso vocês vão precisar do perdão de Deus. Jesus estava se referindo aqui ao alto perdão. Quando a consciência do culpado desperta como uma explosão, Cristiano, e isto um dia vai acontecer com todos nós, em relação aos erros que cometemos, é que ele começa a experimentar uma tortura do remorso. É o fogo da culpa ardendo nos recessos mais profundos de sua alma. É quando ele passa a reconhecer e a avaliar a extensão do prejuízo que causou. E no caso específico de Jesus, o que eles causaram à humanidade, porque Jesus viveu em função do bem de toda a humanidade, inclusive deles mesmos. Logo, o cristiano não há o que pagarem a Jesus, porque simplesmente Jesus os perdoou, mas há muito o que responder diante de suas consciências culpadas, que com certeza lhes exigirão algum tipo de reparação. Muito provavelmente em favor da causa pela qual Jesus viveu e morreu. Logo, acreditamos que os espíritos que estiveram envolvidos diretamente na morte e no martírio de Jesus voltaram ou ainda voltarão à Terra para trabalhar em favor do Evangelho. A fim de conquistarem paz íntima e a harmonia com as leis da vida, eles devem passar por situações difíceis que lhes exijam esforço e sacrifício, com que um dia se sentirão quites consigo mesmos, porque estarão atuando pela mesma causa de Jesus. Uma frequentadora do caminho de Damasco trouxe-nos sua preocupação em relação ao suicida. Segundo ela, tratava-se de uma pessoa de boa conduta, mas muito reservado e de pouca comunicação. Talvez por isso tenha passado a maior parte do tempo despercebida. Não se casou, não teve filhos, dedicou-se ao trabalho, aposentou-se, entrou numa espécie de depressão e, finalmente, decidiu acabar com a própria vida. Ela quer saber qual pode ser o destino desse espírito. Em primeiro lugar, caros ouvintes, diante de situações como esta, que infelizmente têm aumentado nos últimos anos em nosso país, precisamos deixar claro que os destinos dos suicidas no mundo espiritual não é o mesmo para todos, depende de cada caso. Todavia, há uma tendência, inclusive por parte de espíritas, que se acham que todo suicida tem o mesmo destino, semelhante ao que aconteceu com o personagem do livro Memórias de um Suicida. Mas não é assim que acontece. Na verdade, temos nessa obra de Ivone Pereira apenas um caso específico e não uma situação que pode se aplicar indiscriminadamente a todos os casos. Do mesmo modo, há pessoas que leram Nosso Lar, mas não conhecem as obras de Allan Kardec e que concluem que todo mundo vai ter que passar pelas mesmas situações que André Luiz passou após a desencarnação, que todos vão ter que passar pelo umbral. Mas não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Aliás, se elas lerem E a Vida Continua, do mesmo autor, vão perceber que o destino das pessoas após a morte foi bem diferente. Vamos então voltar à base, Allan Kardec, para conhecer melhor a questão do suicídio. Quando na questão 957 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos instrutores espirituais quais são em geral as consequências do suicídio para o espírito, eles respondem claramente: as consequências do suicídio são muito diversas, não há apenas fixadas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o provocaram. E a resposta continua: mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto,
A sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Em seguida, Kardec faz um longo comentário a respeito dos efeitos do suicídio no mundo espiritual. E suas conclusões podem ser confirmadas a partir das comunicações mediúnicas de vários espíritos suicidas, tanto na obra de Kardec, como nas muitas cartas recebidas pelo médium Chico Xavier e outros médiums. Tais comunicações apontam para as mais diferentes situações em que os suicidas podem se encontrar, confirmando o que diz o Livro dos Espíritos. Não temos dúvida de que o suicídio é a pior opção que uma pessoa pode fazer, até porque quem chega a tal condição é porque já declarou uma guerra contra si mesmo e contra o mundo, vive um conflito de consciência dos mais violentos e, com certeza, longe de se aceitar como é, longe de amar-se a si mesmo, geralmente chegou ao desespero. Por tal razão, necessita de muita ajuda e, quando parte para o outro lado de lá, nessas circunstâncias, suas necessidades se redobram. Nenhum de nós está livre de cair nessa situação, caros ouvintes. Muitos suicídios acontecem em razão de estados depressivos da alma, de traumas emocionais e abandono afetivo. Assim, pessoas introvertidas, muito fechadas e pouco comunicativas, certamente têm uma propensão maior para resolver seus problemas em segredo e, infelizmente, o segredo pode ser uma solução violenta e destruidora. Como as pessoas em geral vivem muitos conflitos, é preciso que elas aprendam a ver a vida de um ângulo amplo e otimista. Por isso, além de cuidarmos de nós mesmos, a fim de não cairmos numa condição tão lamentável como a do suicídio, devemos estar atentos em relação aos outros, principalmente aos que são próximos de nós. Tem faltado uma consciência religiosa na vida das pessoas e, em consequência, um sério compromisso consigo mesmas e com a humanidade. Precisamos entender que todos temos um importante papel a desempenhar nos planos de Deus. O Espiritismo nos abre uma perspectiva extraordinária de vida, levando-nos a compreender de onde viemos, o que estamos fazendo neste mundo, por que sofremos e para onde vamos após esta existência. A vida nada mais é do que uma preciosa oportunidade de crescimento, mesmo difícil e sofrida, que contribui para o nosso aperfeiçoamento. Deus está sempre conosco em todas as situações, e quando um problema surge de inopino, que nos pareça insolúvel, é hora de lembrar que Deus colocou pessoas ao nosso lado para nos ajudar a superá-lo e ganhar um novo status de sabedoria. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. É o romance Ambição, do Lumen Editorial. Nossos telefones à disposição são os seguintes. O telefone fixo é o 3471-0700 e os celulares da Vivo, 997-512397 e o da TIM, 981-792405. É o WhatsApp que você também pode utilizar, 997-512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio
Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o que são espíritos? A ideia do que vem a ser alma ou espírito nasceu há centenas de séculos atrás, quando o homem percebeu, principalmente através dos sonhos e dos fenômenos de aparição, que algo no ser humano sobrevive ao corpo. No entanto, tais situações, como a do sonho ou das aparições, fugiam ao cotidiano da vida, não só por não serem percebidas pelos sentidos físicos, mas também porque aconteciam de forma inesperada e fora de controle. Com o passar dos séculos e dos milênios, a ideia de como o homem podia sobreviver à morte do corpo variou de lugar para lugar, de povo para povo, de religião para religião. Um ponto que sempre intrigou as pessoas foi o fato de o morto, quando se apresentava, vinha com a forma semelhante ao que tinha quando ainda estava encarnado. Foi daí que surgiu a ideia de um corpo espiritual, semelhante ao corpo físico, concepção essa de que Paulo de Tarso fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando afirma: semeia-se o corpo material, ressuscita-se com o corpo espiritual. Como tudo que é desconhecido nos infunde medo, os espíritos sempre foram vistos como seres sobrenaturais, ameaçadores e perigosos e até com poderes especiais. Por outro lado, as religiões que se arvoraram como donas da verdade e responsáveis pelo nosso destino espiritual, proibiram seus seguidores de tentar qualquer comunicação ou conhecimento sobre o mundo dos espíritos. Quando a doutrina espírita surgiu, nos meados do século XIX, ela veio justamente para dizer o contrário. Que ninguém está proibido de nada, que a todos é possível penetrar no conhecimento espiritual e desvendar esse mundo é a forma pela qual podemos penetrar mais na verdade e entender melhor os ensinamentos de Jesus. Aliás, Jesus trabalhou muito bem com a ideia da vida após a morte. No episódio do Monte Tabor, por exemplo, ele conversou com dois espíritos, Moisés e Elias. E ele próprio, após a morte na cruz, voltou com seu corpo espiritual para se apresentar aos discípulos e comprovar a imortalidade da alma. A Bíblia é um repositório de inúmeros fenômenos de aparição e outros que revelam a existência de um mundo invisível e paralelo ao nosso. Allan Kardec trata dos espíritos no primeiro capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, abordando o tema Origem e Natureza dos Espíritos, a partir da questão 76. É bom dizer que a abordagem espírita sobre este assunto é muito diferente do que ensinam as religiões tradicionais, pois o espiritismo vê os espíritos como seres naturais, ou seja, seres que fazem parte da natureza, e não seres sobrenaturais como sempre foram vistos. Afinal de contas, os espíritos somos nós mesmos, e conhecê-los é penetrar um pouco mais no conhecimento de nossa própria essência. É sobre esse tema que vamos falar a partir desta edição, começando pela primeira pergunta de Kardec. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Vamos falar sobre isso no próximo programa, caro ouvinte, e se você tiver um exemplar de O Livro dos Espíritos, isso poderá ajudar muito no estudo deste tema. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio, e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado.
Chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Um acidente fatal levou a vida dos pais dos trigêmeos Derek, David e Daniel, que acabaram sendo recolhidos no orfanato dirigido por freiras. O médico do orfanato, comovido com a história dos irmãos, resolve adotá-los. Mesmo assim, uma reviravolta vai acontecer na vida dos meninos, e dessa situação vai se revelar o passado espiritual que deu causa aos atuais problemas. É este o enredo do romance Órfãos do Amor, editado pela Lumen Editorial, de autoria do espírito sulamita, pela mediunidade de Roberto Diógenes, que o Clube do Livro de Garça distribuiu no mês de abril entre seus associados. Roberto Diógenes, o médium, reside em Brasília, Distrito Federal, e frequenta a Comunhão Espírita Cristã daquela cidade. Psicólogo, pedagogo e professor, Diógenes presta serviços voluntários na instituição, tendo produzido alguns livros, todos baseados em histórias verídicas. Vários de nossos associados deram um retorno muito positivo dessa obra, Órfãos do Amor, que você pode receber por apenas R$17, o valor da mensalidade do clube. Para este mês de maio, o clube estará encaminhando aos seus associados mais uma obra espírita. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço de divulgação do livro, facilitando aos leitores a aquisição de obras espíritas e a formação de suas próprias bibliotecas. O preço da mensalidade, na maioria das vezes, corresponde à metade ou menos da metade do preço do livro se fosse comprado em livraria. E essa concessão se deve aos convênios que tem com as editoras espíritas do Brasil. Você, caro leitor, que ainda não é associado, pode se integrar em nosso círculo de leitura, inscrevendo-se no Clube do Livro Espírita e passando a receber todo mês em sua casa um exemplar de um novo livro, últimos lançamentos no mercado editorial espírita. Para entrar em contato conosco e saber mais sobre o nosso Clube do Livro, faça contato diretamente com o Daniel pelo celular 98127-7775, repetindo, 98127-7775. Tenham um bom domingo e uma excelente semana. Muito obrigado pela sua atenção. Atividades no Caminho de Damasco, de domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a sessão de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no Caminho de Damasco, teremos palestra sobre o tema Vícios e Virtudes, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, leitura em grupo e discussão em torno da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, o livro Entre a Terra e o Céu. E na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro Dos Espíritos de Allan Kardec e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Estas reuniões são abertas ao público. As atividades de evangelização infanto-juvenil lá do Lar Meimei acontecem todo sábado às 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e a Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, os adolescentes até 14 anos. Para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos ministrados pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer
e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas, a partir das 14 anos, acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei, novas instalações. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pichincha do Lar Meimei, agora em novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação, principalmente. Lá você será recebido pela Paula, a Marina, a Sueli, a Maria, Ione, o Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, número 42. Palestra amanhã no CEFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CEFEAC, como toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública com início às 20 horas. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com a apresentação de Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 até as 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia. A violência está espalhada pelo mundo todo e, na maioria das vezes, liga-se à droga, seja ela qual for. Todos conhecem os motivos sociais que levam muitas pessoas ao caminho das drogas. Entretanto, eu não estava satisfeita. Aprendi com a espiritualidade que tudo está sempre certo e que a lei é justa. Talvez por isso, muitas vezes tenho me perguntado sobre o porquê de as drogas existirem. Por que Deus permite isso? O que leva um adolescente criado em uma família estruturada, com boa condição financeira, a pegar o caminho das drogas? Uma manhã, ao acordar, estava eu novamente com o início de um novo livro. Como das outras vezes, eu não sabia nada sobre a história. Sabia apenas que era sobre um rapaz envolvido com drogas. Fiquei entusiasmada, pois finalmente teria, do mundo espiritual, a resposta que eu tanto esperava sobre esse assunto. Comecei a escrever. Como os outros livros, este também teve suas paradas, que às vezes duravam dias. Fui conhecendo a história de Arthur e apaixonando-me por ela. Um adolescente inexperiente que se deixou levar e mergulhou em um mundo tenebroso. Percorreu um longo caminho de dor e sofrimento até entender que sua volta seria impossível. E eu continuava esperando pelo momento em que minhas dúvidas seriam respondidas. Até que, um dia, finalmente, tal momento chegou. A resposta foi dita de modo simples, como sempre é pelo plano espiritual. Quando terminei de ler, estava encantada e pensei, até pode ser verdade. Recebi a resposta de que tudo está certo e que a lei é realmente justa. Desejo que a história de Arthur seja um consolo para todos aqueles que, direta ou indiretamente, estejam envolvidos com drogas. Que todos pensem que, em algum lugar, alguém pode estar dizendo: estou esperando por você, e com muito amor. Elisa Macelli. Este é o prefácio do livro É Preciso Algo Mais, editora Lumen,
um livro com muitos ensinamentos, e o aprendizado é essencial para podermos ajudar muitas pessoas. Se você gostou, venha buscar em nossa biblioteca. Até semana que vem. E vamos passar agora ao sorteio de um exemplar do romance mediúnico Ambição, o livro que anunciamos no início da edição de hoje, que é de autoria de João Maria, pelo médium Assis Azevedo. E o livro de hoje, quem ganha, é a nossa ouvinte, Vânia Cristina Júdice Dias, que mora lá na Rua Padre Leite, 221. Parabéns a Vânia. Vânia Cristina Júdice Dias, você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. E continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenha uma agradável semana, com muita saúde e paz. Vamos então encerrar nossa edição de hoje com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.